Vamos continuar falando sobre o nosso assunto? Lembre que na semana passada nós falamos sobre o solo, não é? Então, nós vamos dar continuidade nesse assunto. Só que agora nós vamos falar especificamente sobre a poluição do solo, tá bom? Prestem atenção. Peguem o livro de ciências de vocês e abram lá na página de número 26, tá bom? Lá tá falando sobre a poluição do solo e é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá bom? Então, a poluição do solo, ela é causada por quem? Ela é causada por nós, né? Por nós, seres humanos. Então, ela é causada pela ação dos homens, tá bom? Então, como é que é causada essa poluição? Ela pode ser causada pelo uso incorreto dos agrotóxicos. O que são os agrotóxicos? Os agrotóxicos são pesticidas usados no combate às pragas nas lavouras. Ou seja, o agrotóxico nada mais é do que um veneno usado para poder matar as pragas que atacam as plantações, tá bom? Também a gente pode ter o quê? O acúmulo do lixo. Ou seja, quando nós acumulamos o lixo sem fazer o descarte corretamente, isso pode causar também a poluição do solo, tá bom? Então, aqui nós temos a imagem de um homem borrifando agrotóxico na plantação, e aqui nós temos a imagem do quê? Do acúmulo do lixo, tá bom? Sem o descarte correto. Então, essa poluição, ela pode ter o quê? Consequências. Quais seriam as consequências ocasionadas pelo agrotóxico? Bem, o agrotóxico a gente sabe que é um veneno. Então, se é um veneno, ele faz o quê? Ele faz mal, não é? Então, ele pode ocasionar o quê? Ele pode ocasionar a contaminação das águas subterrâneas, ou seja, daquela água que fica abaixo do solo. Por quê? Porque quando a gente joga o agrotóxico naquela planta, o agrotóxico ele escorre e cai no solo. E quando chove, o que acontece? A água da chuva ela leva aquele agrotóxico e ele pode penetrar naquele solo e contaminar a água subterrânea, ou ele pode ser levado para os rios e para os lagos e ocasionar também a contaminação, tá bom? Ele também pode ser absorvido por quem? Pelos vegetais, né? E quando ele é absorvido pelos vegetais, ele pode ser ingerido pelos animais, assim como pela gente. E isso pode ocasionar o quê? Ele pode ocasionar doenças tipo o câncer, tá bom? Então, o agrotóxico, se ele não for usado de uma maneira correta, ele pode causar graves consequências, tanto para o meio ambiente como para a saúde dos seres humanos, tá bom? E o lixo? O lixo, ele pode causar o quê? A produção do chorume. O chorume nada mais é do que aquele líquido. Quando o lixo ele começa a entrar em decomposição, ele produz um líquido escuro. E esse líquido ele pode causar o quê? A poluição também do solo, além das águas subterrâneas, tá bom? Ou seja, prestem atenção aqui nessa imagem. Aqui nós temos o lixão, que é onde é jogado o quê? O lixo, tá? Quando esse lixo ele entra em decomposição, ou seja, ele começa a apodrecer, ele produz o chorume, que é esse líquido escuro, tá bom? E ele penetra no solo. Quando ele penetra no solo, ele causa o quê? A poluição do solo. E se embaixo desse solo houver um aquífero passando, ou seja, uma água subterrânea, também vai ocasionar o quê? A poluição dessa água, também. Então, o chorume produzido pelo lixo, ele também causa o quê? Problemas ambientais, tá bom? Além do quê? A proliferação de ratos, baratas e moscas. Todos esses também fazem mal ao quê? À nossa saúde, tá bom? Então, essas são as consequências causadas pela poluição do solo. Mas aí, o que a gente poderia fazer com esse lixo? Primeiro, a gente poderia descartar ele de forma correta. Poucas pessoas descartam o lixo de forma correta. Por exemplo, na casa de vocês, vocês dividem o lixo? Vocês dividem o lixo que é comida, resto de comida, de papel, de alumínio? Difícil, né? Algumas pessoas fazem, mas outras não. Então, se a gente descartar esse lixo de forma correta, a gente pode o quê? Diminuir os impactos ambientais na natureza, tá bom? A gente pode também criar o quê? Aterros sanitários, ao invés de lixão, né? Porque no lixão, o lixo ele fica exposto lá. Já nos aterros sanitários, não, ele tem todo um tratamento, tá bom? Além de criar aterros sanitários, a gente pode fazer a coleta seletiva e a reciclagem do lixo. Se nós fizermos a coleta seletiva, nós vamos fazer o quê? A divisão daquele lixo que pode ser o quê? Utilizado para
reciclagem, tá bom? Agora, prestem atenção nesse vídeo aqui que está falando sobre a coleta seletiva. É muito interessante. Com certeza, você já viu estas lixeiras coloridas. Elas podem ser encontradas nas praças, nas escolas, nas casas, nas empresas e em outros lugares. Você sabe o significado delas? Elas são usadas para fazer a coleta seletiva do lixo, ou seja, separar o material que pode ser reciclado daquele que não pode ser reciclado. Por isso que separamos o lixo em lixeiras de diferentes cores para diferentes tipos de materiais, como papel, plástico, metal, vidro e orgânico. Na lixeira azul, colocamos os materiais de papel, como livros velhos, jornais, caixas de papelão, embalagens de papel. Na lixeira vermelha, colocamos os materiais de plástico, como brinquedos quebrados, garrafas, sacolas, bolas de plástico. Na lixeira amarela, colocamos os materiais de metal, como panelas velhas, latas de refrigerante, barras de ferro, ferramentas velhas. Na lixeira verde, colocamos os materiais de vidro, como copos, garrafas, potes de vidros, jarras. Na lixeira marrom, colocamos os lixos orgânicos, como resto de peixes, resto de maçãs, cascas de banana. Viu como é fácil separar o lixo? Agora você já sabe como contribuir para ajudar o meio ambiente da sua cidade. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu comentário. Viram que legal esse vídeo? Se nós fizermos na nossa casa, se nós dividirmos o lixo, isso ajuda bastante o meio ambiente, gente. Então, tentem na casa de vocês fazerem essa divisão do lixo, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um exercício, tá? Peguem lá o livro de vocês na página de número 28 e bora fazer a primeira questão, tá bom? Primeira questão está falando assim: identifique as formas de poluição do solo em cada imagem a seguir. Aqui nós temos duas imagens. Aqui, o que está acontecendo aqui nessa primeira imagem? O acúmulo do lixo, não é isso? Prestem atenção aqui, o acúmulo do lixo. Essa é a resposta. E nessa segunda imagem, o uso do quê? Do agrotóxico, tá bom? Então, acúmulo de lixo e uso de agrotóxico. Segunda questão. Rogério está pensando em usar agrotóxico na sua plantação de café. Enumere os problemas que essa atitude pode causar para convencê-lo a não usar. O que a gente pode dizer para ele, para convencer ele a não usar? Primeiro, o que acontece com o agrotóxico? Ele pode contaminar o solo e as águas, não é? O que mais? Ele pode provocar morte de plantas e de animais. E ele pode causar doenças no homem, não é? Então, a gente pode citar esses 3 exemplos aqui para o Rogério, tá bom? Terceira questão. Você concorda com a afirmativa abaixo? Se sim ou não, justifique a sua resposta. Olha o que está dizendo. O ser humano é o principal responsável pela degradação do solo. Vocês concordam aí na casa de vocês? Se vocês concordarem, vocês coloquem sim. Se vocês não concordarem, vocês coloquem não. Mas vocês têm que o quê? Justificar a resposta de vocês, tá bom? Façam essa aí com o pai, com a mãe, com o irmão. Peçam ajuda e façam essa aí na casa de vocês, tá bom? Quarta questão. De que forma o lixo pode causar prejuízos ao solo? Explique.
Como é que o lixo pode causar prejuízos ao solo? Bora relembrar aí que a gente viu ainda agora. Ele pode o quê? Pode provocar o quê? A produção do chorume, né? O chorume do lixo pode contaminar o quê? O solo, além da água do subsolo e as nascentes dos rios, né? Então, essa aqui é uma resposta. Mas vocês podem colocar de outra forma, tá bom? Quinta questão. Qual o tratamento dado ao lixo produzido no seu bairro? Pesquise ou faça entrevistas para descobrir o destino dos resíduos. Escreva abaixo e depois converse com a sua turma sobre a sua resposta. Essa questão vocês podem pedir ajuda para o pai, para a mãe de vocês, para quem estiver próximo, tá? E vocês vão colocar aqui como é feito o quê? O tratamento do lixo no bairro de vocês, tá bom? Vocês podem pesquisar na internet ou perguntar para o pai, para a mãe, para quem saiba e colocar a resposta aqui, tá bom? Então, esse foi o nosso exercício, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e nos vemos na próxima, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Tchau!